Vamos lá então, a nossa série aqui em 2 Pedro 1, a partir do primeiro versículo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí entra, a lista que estamos fazendo, a cada domingo. No versículo 5 ele diz: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. E aí agora ele vai falar daquelas virtudes que a gente está vendo a cada domingo. Amém, meus irmãos? Vamos terminar hoje. Aí você pode dizer, ufa. Ufa não, né? A gente vai continuar. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai, primeiro, virtude à vossa fé. Segundo, conhecimento à virtude. Terceiro, domínio próprio ao conhecimento. Quarto, perseverança ao domínio próprio. Quinto, piedade à perseverança. Sexto, fraternidade à piedade. E por último, o amor à fraternidade. Vamos até o 11. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Então essas virtudes que Pedro descreve são 7. No versículo 1 ele diz que os cristãos já haviam recebido a fé, mas a partir do versículo 5 ele explica que devemos desenvolver a nossa fé, acrescentando a ela essas 7 virtudes. E é interessante o fato de ele afirmar que isso deve ser feito para que a gente não abandone a fé. Eu já falei disso, só lembrando, o objetivo é para que jamais, como ele fala no versículo 10, jamais abandonareis a fé. O que nos indica que a fé que alguém recebeu pode ser abandonada. Que a fé que alguém um dia teve pode ser perdida. De outro modo, Pedro não teria dito, porque ele diz assim: se essas virtudes existirem e crescerem em vocês, jamais abandonareis a fé. Há uma condição aí. Significa que aquele cristão que não desenvolve essas virtudes, o que acabará acontecendo com ele? Abandonando a fé. É a parábola dos talentos. Aquilo que não foi desenvolvido foi perdido. Aquele que recebeu um talento enterrou, e o Senhor lhe disse: até o que você tem lhe será tirado. Ou seja, por não ter desenvolvido o que você recebeu, a isso que você recebeu será abandonado. E o bem mais precioso que nós recebemos é a fé. Amém, meus irmãos? Pedro diz que a fé é mais valiosa do que o ouro depurado. O ouro tem valor, só que a fé é mais valiosa do que o ouro puro. Portanto, não devemos negligenciar a fé que recebemos, devemos desenvolvê-la.
Jesus afirma sobre o risco que há em abandonarmos a fé. Em Lucas 18, versículo 8, ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé em alguma parte da terra? Ele nos indica que na medida em que os tempos forem passando e se aproximando do seu retorno, a tendência é a fé aumentar ou diminuir? Diminuir. Ele indica isso na sua pergunta: será que encontrarei fé em alguma parte da terra? O que significa essa tendência da fé ser abandonada, ser perdida. Como eu posso me precaver para não chegar a abandonar a fé? Desenvolvê-la, amadurecê-la, aplicar meu esforço para acrescentar à minha fé essas virtudes que Pedro descreve. E a última das virtudes que ele descreve é o amor. E se tem, irmãos, dentre todas as virtudes que nós falamos, piedade, fraternidade, conhecimento, perseverança, se tem uma virtude que é necessária para a nossa fé não ser abandonada, é o amor. A fé alicerçada no amor, irmãos, não será abandonada, porque a única coisa que as Escrituras diz que não morre é o amor. A única coisa que as Escrituras diz que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é o amor. Vamos ler isso lá em 1 Coríntios 13, vai lá. 1 Coríntios 13. Não pedi para você marcar, né? Eu falei depois, então se você for rápido aí, vai lá, 1 Coríntios 13. Interessante o fato de Pedro ter colocado o amor como a última virtude que deve ser acrescentada à nossa fé. E ele lista um total de 7 virtudes. Como eu já falei, o 7 representa algo que está completo, que está fechado, completou. E interessante o amor ter sido colocado como essa virtude que completa. Interessante porque a pessoa pode ter piedade, a pessoa pode ter fraternidade, a pessoa pode ter conhecimento, a pessoa pode ter perseverança, mas o que vai de fato tornar a fé dela uma fé completa é o quê? O amor. E Paulo vai dizer isso aqui, que o que torna a nossa fé completa é o amor. Por isso Pedro coloca o amor como a última virtude e coloca ela em 7º lugar, é o que completa. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 13: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, olha só, ainda que tenha uma fé capaz de mover o quê? Montanhas. O que pode levar alguns a achar ser uma fé completa, né? Pô, a minha fé vai ser completa quando eu conseguir mover montanhas. Quando eu chegar naquele nível de fé que Jesus diz: olha, se você disser a esse monte, sai daqui e vai para lá, em nada duvidar, assim vai acontecer. Se alguém chega nesse nível de fé, essa pessoa pode pensar, atingir a fé completa. Paulo diz, não, ainda que eu chegue nesse nível de fé, de mover montanhas, ele diz, por favor, acompanhe a leitura junto comigo, uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Interessante, né? Ele fala então de uma fé capaz de mover montanhas, mas o que pode levar alguém a achar que essa é uma fé completa, ele diz, não, não é uma fé completa. A fé está completa se ela estiver alicerçada no amor a Deus, no amor ao próximo. Interessante também, como eu disse, somente a fé alicerçada no amor não será abandonada. Porque olha o que ele descreve a respeito do amor. Vamos ler. Versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos,
O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Vamos terminar aqui. O amor jamais morre. Portanto, uma fé alicerçada no amor receberá do amor essa capacidade de sofrer, de crer, de esperar, de suportar e de não morrer. Portanto, a fé alicerçada no amor irá prevalecer até o dia de Cristo. Amém, meus irmãos? Se alguém chegou em algum momento a abandonar sua fé, pode ter faltado piedade, pode ter faltado conhecimento, mas principalmente, com certeza, faltou o amor. Porque a fé, sobretudo, é a nossa confiança no eterno. É a nossa esperança no eterno. É o nosso reconhecimento de que Ele é soberano. O que leva uma pessoa a negar a sua fé no eterno foi, talvez, por algum momento, essa sua fé não ter recebido o que esperava. Então, por exemplo, uma fé alicerçada no interesse é a fé que está confiando em Deus naquilo que ela quer. E que se o Eterno lhe concede o que ela quer, então a sua fé será fortalecida, porque o Eterno fez o que ela quis. Mas se a fé é alicerçada no interesse, por isso Paulo fala, né? Que o amor não age egoisticamente. A fé sem amor vai ser uma fé egoísta. É uma fé que é usada apenas para o benefício próprio e não com o intuito de agradar a Deus. Então a fé egoísta, ela se mantém enquanto seus interesses estão sendo atendidos. Pedi, não aconteceu. Clamei, a resposta não veio. Determinei para Deus. Isso é top, hein? E Deus não fez o que eu determinei. É uma fé egoísta, que está usando a fé para o interesse próprio. Não aconteceu? Então, quer saber? A fé dessa pessoa acaba por esmorecer, murmurar, desanimar, porque faltou o quê? Não faltou fé, faltou o quê? Faltou amor. Porque a fé alicerçada no amor continua comprometida com a vontade de Deus, ainda que aquilo que ela quer não aconteça, ainda que aquilo que ela espera não venha. Porque o amor tudo sofre. Poxa, eu estou mantendo a minha fé em Deus, mas continuo sofrendo. Pois é, se a sua fé estiver alicerçada no amor, a sua fé continua apesar do sofrimento. Por isso, somente a fé alicerçada no amor não será abandonada. E eu vou mostrar um exemplo nas Escrituras de 3 homens, lá em Daniel 3. Vai lá. Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. São seus nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, pastor, errado chamá-los assim? Não, porque as Escrituras os citam com esses nomes também. Mas os nomes deles foram mudados. Vamos ver isso aqui, ó, interessante. Vai lá, Daniel, abre no capítulo 1 primeiro. Daniel, abra no capítulo 1 primeiro. Quando eles chegam na Babilônia, olha a primeira coisa que o Nabucodonosor faz. Versículo 6. Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico, eu não sei se na sua tradução vai dar o significado dos nomes, na King James nos traz o significado, diz que cujos nomes em hebraico significavam: Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, o Senhor é meu socorro. Incrível, né? O próprio nome deles já expressava
atributos de Deus, já comunicava a fé deles. A fé de que Deus é juiz, a fé de que Deus é misericordioso, a fé de que ninguém se compara ao Senhor, a fé de que Deus é o meu socorro. E foi exatamente tudo que eles experimentaram na Babilônia. Deus foi o socorro deles na fornalha. O rei perguntou: quem é o Deus que vai salvá-los? E depois o próprio rei reconheceu: não há Deus que se compare ao Deus deles. Quer dizer, o que eles comunicavam em seus nomes foi o que Deus confirmou na vida deles, mesmo o rei tentando mudar o nome deles. Amém, meus irmãos? Sabe o que é isso? Ainda que o mundo queira tirar de você a sua fé no eterno e aquilo que o eterno é, não vai conseguir. Deus vai provar quem Ele é, independentemente do que fizerem contra você. Amém, meus irmãos? Ficou provado isso aqui. Mudaram o nome, mas Deus comprovou que não há que se compare a Ele. Mudaram o nome deles, mas Deus confirmou que Ele de fato foi o socorro deles. Então Nabucodonosor tentou, abafar isso, não conseguiu. Tentou abafar mudando o nome deles. Vai dizer aqui, o 7, o chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Betelsazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida, que era uma divindade da Babilônia. Ananias denominou Sadraque, que significa amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. Lembra que Misael significa ninguém se compara a Deus. Aí foi dado o nome de Mesaque, que é quem é como Deus Lua. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: quem se compara ao seu Deus? O Deus Lua é maior que o seu Deus, é o que tentaram dizer ao mudar o seu nome. Mas não adiantou, Deus provou que não há quem se compare a ele, amém? Nomeou Mesaque, quem é como Deus da lua, e Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Vamos lá então, Daniel 3, ver um momento em que a fé desses homens, já a partir daqui começou a ser provada, amém, meus irmãos? A fé deles começou já a ser provada a partir do momento que eles chegam na Babilônia. Mas aqui especificamente, Daniel 3, no versículo 16, diz assim, vamos ler o 15, perdão. Daniel 3, versículo 15. Pois de agora em diante, você sabe o contexto aqui, né? O rei fez a estátua, e aí foi feito o toque dos instrumentos, e ao tocar os instrumentos, todos deveriam, que irmãos? Se prostrar à estátua que o rei havia edificado. Esses 3 não se prostraram. E aí então eles são levados diante do rei, e o rei vai dizer isso aqui, versículo 15. Pois de agora em diante, ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prostrares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? O que está sendo provado aqui, irmãos? Fé deles. Fé e amor. E de novo, somente uma fé alicerçada no amor não é abandonada nessa hora. Porque se prostrar àquela imagem seria transgredir um mandamento da Torá, que diz, não farás imagens, mas não só isso, não se prostrarás a elas. É mitzvah, é mandamento, não se prostrar às imagens. Ao prostrarem-se às imagens, eles estariam transgredindo um mandamento. E a fé daqueles que estão com a sua fé alicerçada no amor, o que eles mais almejam não é mover montanhas. O que eles mais almejam é agradar a Deus. A fé alicerçada no amor está voltada com um único objetivo: agradar a Deus. E se me prostrar diante dessa imagem significa desagradá-lo, eu não farei isso. Isso é uma fé alicerçada no que, irmãos? No amor a Deus. Vamos ver a resposta deles? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Um parêntese aqui. Eles chamaram Nabucodonosor do quê? Majestade. Uma reverência e respeito à posição dele como rei. Mas era pagão. Era idólatra. Estava a ponto de matá-los. Mas eles desrespeitaram o rei? Não. Eu abro esse parêntese aqui, irmãos, porque independentemente de quem esteja numa posição de autoridade, eu digo isso por causa dos dias que nós estamos vivendo, né? Às vezes, quem está numa posição de autoridade num país, você pode não gostar, você pode não concordar, é teu direito, mas como cristão você não pode desrespeitar, ofender e chegar até, quem sabe, falar palavras ofensivas. Amém, meus irmãos? Apesar do Nabucodonosor ser pagão, idólatra e querer matá-los, eles o desrespeitaram? Não, eles não concordaram. Concordaram? Não, nós não concordamos com esse decreto seu aí. Nós não vamos seguir esse decreto. Mas eles não desrespeitaram o rei. Então você pode não concordar, mas tem que respeitar. Amém, meus irmãos? Então cuidado é para não ficar ofendendo, ficar falando palavras ofensivas. Vamos orar. Amém, meus irmãos? Olha aí, vamos lá. Pegou aí, né? Você entendeu, né? Vamos lá. Versículo qual? Agora é o 18? Veja, eu vou só citar de novo 17, a parte que ele diz assim, ó: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Versículo 18: contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos seus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Irmãos, presta atenção. Eu quero que você observe, que você pegue o que foi dito no 17 e no 18. Porque no versículo 17 eles dizem: o nosso Deus pode nos livrar. Mas no 18 eles dizem: contudo, se Ele não nos livrar, não nos prostraremos. Aqui está o amor sendo colocado à prova. Como posso eu continuar crendo em Deus, sabendo que Ele pode fazer, mas não faz? Esse é o questionamento de muitos. Mas se Deus pode fazer, por que Ele não faz logo? Por que Ele não resolve logo? Eles confessaram isso no versículo 17. O nosso Deus pode nos livrar. Mas no 18 eles disseram: mas se Ele não nos livrar, nós não negaremos a nossa fé nele. Você continuaria com a sua fé em Deus, mesmo Deus não fazendo aquilo que você espera? Então essa é uma fé alicerçada no quê? No amor. Porque a fé alicerçada no interesse não consegue continuar crendo, sabendo que Deus pode fazer, mas não faz. Deus pode, mas não faz. Mas, pois é, irmãos, Deus faz não porque pode, Deus faz porque deseja. Amém? Apocalipse diz: os anjos confessam diante do trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tudo criou pela tua soberana, diga, soberana vontade. Não diz que Ele criou tudo pelo seu poder, diz que Ele criou tudo pela sua vontade. Deus faz não porque pode, Deus faz aquilo que Ele deseja, o que está dentro da sua vontade. E aquele que tem a sua fé alicerçada no amor, está comprometido não com o poder de Deus, mas com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Aquele que tem a fé apenas esperando o que quer para si, a fé alicerçada no interesse, está comprometida com o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, então eu vou crer nele, Ele pode tudo. Ou seja, eu estou com a minha fé no poder dele,
Pois é, mas aquele que tem a sua fé alicerçada no amor está comprometido com a vontade dele. Eu o amo a tal ponto que eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida. Eu quero viver a vontade dele. Eu quero ver a vontade dele sendo feita. E é esse o compromisso que aquele que ama a Deus tem. E por isso a fé alicerçada no amor não será abandonada, porque a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? E nós sabemos, né? Não vou terminar a leitura, não é o propósito aqui da mensagem. A mensagem é só mostrar o exemplo de uma fé alicerçada no amor. Mas a leitura mostra, você sabe a história, que eles foram lançados. Naquele momento em que eles negam se prostrarem, nós lemos que o Nabucodonosor mandou a fornalha ser acesa 7 vezes mais. Irmãos, pode ter dado um trabalho fazer isso, né? Enquanto eles estavam ali aquecendo mais a fornalha, o que continuou sendo provado neles? O amor. Ó, dá tempo ainda. Dá tempo ainda, tem certeza, o negócio está piorando, está ficando feio. Mas eles continuaram de pé. Ó, rei, nós te respeitamos, mas não concordamos. Vamos continuar servindo ao nosso Deus. Nós o amamos a tal ponto de não negar a nossa fé nele. Eu não consigo negar minha fé nele, porque eu o amo. Essa é uma fé alicerçada no amor. E o Eterno honrou, porque foram lançados. Mesmo caminhando até a fornalha, Deus não os livrou. Eles foram lançados. Mas dentro da fornalha o próprio Deus se fez presente. Amém? Você sabe disso. Deus se fez presente lá dentro. E é isso que eles queriam. Eles experimentaram algo maior do que ser livre da fornalha. Eles experimentaram a presença de Deus no meio da fornalha. E é isso que aquele que tem uma fé alicerçada no amor vai desfrutar. Não vai desfrutar só do livramento, vai desfrutar da presença de Deus, vai desfrutar da companhia de Deus. Talvez se o rei dissesse, ó, sai para fora. Não, deixa a gente aqui. Deus está conosco aqui dentro do fogo. O que a gente quer é estar com Ele. Mas eles saíram da fornalha. Deus foi honrado naquela situação. Vai lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Enquanto você abre aí em Gálatas, eu vou citar um texto, e é importante você tomar nota aí para ler depois também. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o perfeito amor lança fora todo medo. Por que eles não tiveram medo diante da fornalha? Porque tiveram fé? Sim, tiveram fé. Mas sobretudo o que, irmãos? Amor a Deus. A gente não vê uma expressão de medo sendo manifestada por eles. Porque 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. E esse amor ao Eterno é o que nos dá a convicção, que nos dá controle e domínio sobre aquilo que possa nos dominar, o medo, a insegurança. Gálatas 5, no versículo 6, diz assim: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim o que, irmãos? A fé que opera pelo amor. Diga: o que importa é a fé que opera pelo amor. Tremendo esse texto. Paulo diz isso sobre a circuncisão e incircuncisão, tomando como exemplo de circuncisão o judeu. Ele mesmo era circuncidado. E o que estava acontecendo em Gálatas? O problema em Gálatas não é que os gentios estavam querendo cumprir os mandamentos. Os mandamentos têm que ser cumpridos. É que eles estavam querendo virar judeus. Esse era o problema. Alguns surgiram na igreja de Gálatas
apregoando que, apesar de terem aceitado, confessado Jesus como Messias, não era suficiente, eles tinham que virar judeus, que a aliança é com os judeus, a palavra foi dada aos judeus, as promessas são dos judeus, então você só tem parte nisso tudo se você virar judeu. Como é que eu viro judeu? Circuncidando. Então alguns estavam se submetendo ao ato de circuncisão, e ao fazer isso eles estavam confessando que o que Jesus fez não é de fato o que deu acesso a eles, mas virar judeu é o que importava. E Paulo então diz, não, o que importa não é se você é judeu ou se você é gentio, não precisa virar judeu. O que importa, o que realmente tem valor, é a fé que opera pelo amor. O que importa é isso. Nos nossos dias a gente pode dar valor a outras coisas que talvez para Deus não tem tanto valor assim. O que realmente importa para Deus é uma fé que opera pelo amor. E o extraordinário nesse texto, irmãos, é a maneira como Paulo coloca. Ele diz, a fé que opera. Presta atenção. A fé que está alicerçada no amor é uma fé que opera, que trabalha, que age. Operar é trabalhar, é dedicar, é agir. A pessoa que diz ter fé em Deus, mas não uma fé alicerçada no amor, ela até diz acreditar em Deus, mas essa fé não a leva a operar, a agir, a obedecer. É comum pessoas dizerem, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas ela não se importa nem um pouco em cumprir os preceitos de Deus, em obedecer a Deus, em abandonar o pecado. Porque pode até ter fé, mas a fé que não está alicerçada no amor não será uma fé que opera. Por isso ele diz, a fé que opera pelo amor. Portanto, a fé alicerçada no amor será uma fé, o que, irmãos? Operante. Uma fé que é vista nas suas ações. E Yeshua disse isso de maneira bem resumida e bem direta. João 14 ele diz, quem me ama, obedecerá aos meus mandamentos, ponto. Simples assim. Quem é que tem a fé alicerçada no amor? É uma fé comprometida com os mandamentos de Deus. A fé que opera, a fé que age, a fé que obedece. Por isso Yeshua vai dizer a muitos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. E Yeshua dirá a muitos desses, apartai-vos de mim. Irmãos, se fez milagre, teve fé, amém? Se expulsou demônios, teve fé. Mas Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade, que é o desprezo aos mandamentos. No grego, anomia, desprezo à Torá. Quer dizer, teve fé, mas uma fé que não estava alicerçada no amor. Porque a fé alicerçada no amor é uma fé que opera, é uma fé que obedece, é uma fé que cumpre os preceitos de Deus. Portanto, obedecer a Deus, irmãos, obedecer os mandamentos de Deus não se trata de ser salvo ou não. Eu tenho que obedecer esse mandamento aqui para ser salvo? E se eu não obedecer, eu não vou ser salvo? Não, a pergunta de quem ama a Deus não é essa. A pergunta de quem ama a Deus, ele não quer saber, se eu não obedecer eu perco a salvação? Esse mandamento aqui eu tenho que obedecer ou não? A pergunta dele é, agrada a Deus? Então eu quero fazer. Desagrada a Deus? Então eu não quero fazer. Ele já tem convicção de que a sua salvação não vem por obras. A sua salvação vem por graça, por meio do que Jesus fez. Mas ele está num relacionamento tão grande de amor a Deus, que o único objetivo que agora ele tem em seu coração é agradar a Deus. Veja o que Paulo diz lá em Romanos 13. Vai lá em Romanos 13. Romanos 13. O texto que eu citei de Jesus é João 14:15. Ele diz, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Simples assim, amém? Simples assim. Romanos 13. Vamos ler o versículo 9. Diz assim, porquanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como
qualquer outro preceito. Amém? Então, ou seja, se eu não citei algum outro preceito, Paulo está citando agora, qualquer outro preceito da Torá, da lei, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, vamos dizer juntos, diga: o amor é o cumprimento da lei. Uma fé alicerçada no amor é uma fé que opera. E que operação é essa? O cumprimento da lei, a obediência aos preceitos. Não, pastor, o senhor não entendeu. Quer dizer que eu não preciso mais dos preceitos, eu só preciso amar. Mas Paulo está explicando justamente o contrário. O que é amar? Cumprir os preceitos. Ele diz: se eu amo meu próximo, eu vou cumprir o preceito de não matar. Se eu tenho amor, eu vou cumprir o preceito de não adulterar. Se eu tenho amor, eu vou cumprir o preceito de não dizer falso testemunho. Significa, irmão, você está aí ou não? Que o mandamento, que é o que Jesus fala, né? Quando questionaram ele, qual é o maior dos mandamentos? Aí ele cita 2. Ele cita Deuteronômio 6, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E ele cita Levítico, amará o próximo como a ti mesmo. Ele cita esses 2 mandamentos. Aí a gente diz assim, tá vendo? Ele resumiu. Os judeus lá tinham 613, nós só temos 2. Mas presta atenção. O mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, Paulo diz que nesse mandamento contém todos os preceitos relacionados ao próximo. Você pegou ou não? O mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo contém nele todos os preceitos relacionados ao próximo. O que isso já seria suficiente para o mundo ser totalmente diferente. O Rabino Marcelo diz que se o mundo cumprisse 2 mandamentos, não matar e não roubar, o mundo seria outro. As cadeias estariam vazias, não haveria corrupção como existe nos governos, porque a corrupção vem de alguém que quer roubar. Dois preceitos, só já mudaria completamente. Não matar e não roubar. Mas a falta desse cumprimento é porque isso denuncia uma falta de amor. Então, se o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, contém nele todos os preceitos relacionados ao próximo, então o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, também contém nele todos os preceitos relacionados a quem? Relacionados a Deus. Significa então que amar a Deus é cumprir os preceitos relacionados a Deus, que o agradam. E por isso eu afirmo, aquele que tem uma fé alicerçada no amor, a pergunta dele sobre o mandamento não é: se eu não fazer eu vou perder a salvação? Aí se eu disser assim, não vai, ufa, então não vou precisar cumprir esse preceito. Não, a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é: isso aqui agrada o Eterno? Então eu farei. Isso aqui é da vontade de Deus? Então eu cumprirei. Isso aqui dentro do que cabe a mim, que eu posso fazer, desagrada a Deus? Então não vou fazer. Quer dizer, é uma fé que opera pelo amor a Deus. Uma fé operante no amor ao Eterno. E Pedro diz, irmãos, que isso é para confirmar o nosso chamado. Nós lemos lá em 2 Pedro 1. Se essas virtudes existirem em vocês, vocês confirmarão o chamado e a eleição com a qual fostes contemplados. Sobre isso eu quero citar um exemplo que Jesus dá em uma parábola. Vai lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22. Existe uma fruta, né? A gente já comentou dela aqui nos estudos bíblicos, que havia na entrada do templo. No templo em Jerusalém haviam 2 colunas na entrada dele, uma chamada Jaquim, outra Boaz. Está lá nos textos lá da construção do templo. E em cima dessas colunas foi confeccionado romãs. Então tinha a coluna, em cima da coluna uma romã. Interessante, irmão, porque acredita-se que a romã tem nela 613 sementes. E eu fui pesquisar realmente. Tem romãs que tem lá 613 sementes. E essa fruta tinha na entrada do templo, porque essa fruta representa, sabe o que, irmãos, que essa fruta representa? A romã representa o amor.
Por quê? O que é o amor? O amor a Deus contém nele todos os preceitos relacionados a Deus. O amor ao próximo contém nele todos os preceitos relacionados ao próximo. E essa fruta tem dentro dela 613 sementes, que é o número de mandamentos que há na Torá. Não é o número de mandamentos inventados por rabinos. Amém? Ah, não, porque os fariseus inventaram 613. Não, mentira. O que acontece é que Rambam, um rabino, listou todos os preceitos que tem na Torá. Eu tenho essa lista de 613, tem lá o preceito e o texto onde ele está. E aí, nessa fruta tem os 613 sementes. Então, é uma fruta que representa o amor, porque o amor é isso, né? O amor contém nele o potencial para nós cumprirmos todos os preceitos. Porque nós acabamos de ler. O amor é o cumprimento da lei. Aí você pode dizer, meu Deus, eu tenho que cumprir 613 mandamentos, pastor. O que é isso? Não, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Não, mas não tem, porque 613 mandamentos, está mandamento para sacerdote. Você é da tribo de Levi? Não. Tem mandamento para a terra de Israel. Você nasceu lá em Israel? Não. Então esses mandamentos não são cumpríveis. Mandamentos que estão lá listados para serem cumpridos no templo, em Jerusalém, amém? Não, aqui a gente está no templo, tem templo em Jerusalém, a gente está, não. Então, dentro desses preceitos, nós cumprimos os que são cabíveis a nós, amém, meus irmãos? Então, que isso fique bem claro quando eu falo de obedecer a Torá. Porque tem gente que quando ouve eu falar, tem que cumprir a lei, tem que obedecer os mandamentos, e quer trazer todos os mandamentos, então vamos ter que apedrejar adúltero. Irmão, nem em Israel isso é feito. Esses preceitos não são cabíveis hoje. Quais preceitos eu tenho que cumprir hoje? Os preceitos cabíveis a mim, enquanto gentio. Quais eu devo cumprir? Atos 15 fala. Moralidade sexual, se abster da idolatria, do assassinato, da carne sufocada, do sangue. E os preceitos ensinados por Yeshua, pelos apóstolos. Então nós vamos cumprir na medida em que vamos amadurecendo. Porque o nosso objetivo qual é, irmãos? Nosso objetivo não é ser salvo, porque salvo nós já fomos pela graça de Deus, amém? Qual é o objetivo de quem tem uma fé alicerçada no amor? Ser salvo? Não, agradar a Deus, esse é o objetivo. Por isso a fé daquele que está alicerçado no amor não será abandonada, porque mesmo diante da morte, ele entende que o seu propósito ali é glorificar a Deus ainda que diante da morte. Pedro disse, né, acredita-se, né, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque não queria se parecer com Jesus. Por que não negou a fé na hora da morte? Por amor a Jesus. Por que Estevão não negou a fé quando estava sendo apedrejado? Por amor a Jesus. O amor é o que nos dará uma fé inabalável. Por isso Yeshua disse, permaneçam no meu amor. Amém? Vamos ver aqui em Mateus 22. Jesus fala sobre a confirmação do chamado. Para terminar, Pedro diz que nós precisamos dessas virtudes para confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. Amém? A parábola, eu vou contextualizar você aqui para a gente ir para o versículo que já vai direto ao ponto. A parábola é sobre um rei que foi dar uma festa de casamento e ele manda convidar todo mundo. Os primeiros convidados recusaram o convite, então ele diz, vai nas ruas, nas esquinas, nos becos e convida a todo mundo. Esse é o chamado, feito a todos. Vamos lá então, Mateus 22, no versículo 10. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar. Gente boa, gente má, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe, amigo, como adentrastes este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, as trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Em outras palavras, muitos serão chamados, mas poucos confirmarão o seu chamado. Que é o que Pedro fala. Se essas virtudes existirem em nós,
isso irá confirmar o nosso chamado. Presta atenção, você está aí ou não? Esse sujeito que não estava com as vestes apropriadas foi chamado? Foi chamado. Dito que todos foram chamados. Mas todos os outros, pelo que nós entendemos, fica subentendido que todos os outros estavam com as vestes nupciais, com as vestes próprias para a cerimônia. Quando eles foram chamados, será que eles estavam com essas vestes? O cara estava lá no beco, lá na esquina, ele chegou lá e já estava com as vestes prontas para ir para a festa? Não. Então, fica entendido o quê? Que foi chamado, e aqueles que receberam o chamado, então se prepararam para poder entrar nas bodas. Amém? Mas esse sujeito fez isso? Não. Ele foi chamado do jeito que estava e ficou do jeito que estava. Quer dizer, eu acho que eu posso continuar do mesmo jeito. Fui chamado na idolatria, vou continuar aqui. Fui chamado no adultério, vou continuar aqui. Deus me ama do jeito que eu sou. Mas Ele te ama tanto que não vai permitir você continuar do jeito que você é. Amém? Ou seja, você foi chamado sem ter obras, mas as suas obras agora vão confirmar que você é chamado, vão confirmar que você é eleito. Amém, meus irmãos? O que são essas vestes? Apocalipse diz: são os atos de justiça dos santos. Está lá, acho que para o capítulo 20, eu não marquei esse texto, mas fica aí para você pesquisar. Apocalipse fala que as vestes que foi dado aos santos são os seus atos de justiça. O que confirma, você foi chamado sem ter atos, sem ter obras, mas as suas obras vão confirmar o teu chamado. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.